Bom, para finalizar Malaquias, né, o capítulo 3, que na minha versão aqui finaliza no capítulo 3, que vai até o versículo 24, né? Em outras versões aí tem o capítulo 4, né? Que são 6 versículos. Mas o assunto é o mesmo, né? Quando a Bíblia ela foi escrita, né? Quando antes, né, do Novo Testamento, não havia divisão de capítulos e versículos. Era texto corrido, né? Essa divisão depois foi feita aos poucos, mas era texto corrido. O último assunto de Malaquias fala sobre o dia do Senhor, como é de costume, né? O tema, com todos os profetas menores, fala sobre o dia do Senhor, mas aqui fala com alguns detalhes a mais. Vamos ler, verso 13 do capítulo 3. As vossas palavras a meu respeito são duras, diz o Senhor, mas vós dizeis que falamos contra ti. Interessante que o livro de Malaquias tem essa forma, né, de perguntas, né? São várias perguntas. É uma forma de se comunicar, né, que alguns eruditos utilizavam, né? A questão com relação a perguntas. Vós dissestes, é inútil servir a Deus, e que lucro temos por ter observado os seus preceitos e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha como o povo era duro, né, nas palavras. A gente viu aqui vários exemplos aqui, como esse povo era duro, é inútil servir a Deus. É aquela velha questão, né, do justo que serve a Deus e é oprimido, e o ímpio que sempre se dá bem. Agora, pois, vamos felicitar os arrogantes. Na minha versão fala assim, vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam a iniquidade, prosperam, a prosperidade do ímpio, aquele tema que a gente já viu também várias vezes no Velho Testamento, né? Tem alguns salmos também que falam sobre isso, né? Sobre a prosperidade do ímpio. Eu anotei aqui alguns salmos, um texto que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jó, né? Jó também, no livro de Jó tem essa questão sobre a prosperidade dos ímpios. Jó, que era temente a Deus, que era servo e colheu aquela desgraça na vida dele. Começa com Jó essa questão, né? Porque até então na cabeça das pessoas era assim: serve a Deus, tudo vai ser bênção. Não serve a Deus, tudo vai ser maldição. Serve a Deus, tudo vai dar certo. Não serve a Deus, tudo vai dar errado. Essa matemática, né, que estava na cabeça dos antigos, né, dos judeus, também estava na cabeça do povo aqui. E eles não entendiam por que aquele que serve a Deus também tinha desgraças. E aquele que não servia a Deus também tinha bênçãos. É uma questão que Abacuque levantou. Salmo 37 também fala sobre isso, essa questão da prosperidade dos ímpios. Salmo 73, né, onde está o Deus da justiça? É a questão que eles lançaram aqui, o Deus da justiça. Eles estavam enfadando a Deus, né, com essa questão aqui, onde está o Deus da justiça? Né? Agora, pois, versículo 16, mas aqueles que temem o Senhor dirão um ao outro, o Senhor prestou atenção e ouviu. Então, quer dizer, aqueles que temem a Deus e conversam entre si, Deus está atento àquilo que eles estão conversando. Deus está atento à nossa conversa. Né? Deus ele tem prazer, né, em participar e saber o que a gente está conversando. Né? Deus ele é presente, Deus ele não é distante na nossa vida, ele é presente, né? Ele participa. E fala também que estes que conversam entre si, e muitas das vezes essas conversas são conversas que agradam a Deus, eles vão ser como se fosse um memorial diante de Deus. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem ao Senhor e pensam em seu nome. Então, qual que era a resposta de Deus para essa questão aqui do ímpio? Há um memorial diante de Deus para aqueles que servem a Deus. Há um memorial. Na hora certa vai ser recompensado. Na hora certa vai receber a recompensa. Então, as calamidades, as provações, né, as tribulações, elas não podem ser encaradas com escândalo na nossa vida. Né?
Porque Jesus ele falou sobre isso também, ele falou sobre a parábola do semeador. Uma semente caiu lá nos espinhos, né? Outra semente caiu lá no solo rochoso. Vieram as dificuldades, vieram os cuidados, as tribulações, e a pessoa se escandalizou, né? Porque achou que tudo seria um mar de rosas, que o fato de servir a Deus, tudo vai dar certo, né? Não é assim. Enquanto estamos neste mundo, e este mundo jaz no maligno, nós estamos, né, diante dessas situações. Não tem como escapar. É o fogo lá do ourives, que tem que purificar a prata, que tem que purificar o ouro. Né? Nós estamos sendo purificados. Quando estivermos aqui, nós vamos passar por essas provações. Quando a imagem de Deus refletir em nós, né, isso vai acontecer na volta de Cristo, quando formos arrebatados, ou se a gente morrer antes, né, quando a imagem de Deus refletir em nós, aí tudo isso vai acabar, aí a gente vai ver a diferença. Inclusive fala aqui em Malaquias, vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eles serão, olha só, versículo 17, eles serão, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade, nós somos propriedade de Deus. Pedro fala sobre isso, propriedade de Deus. No dia em que eu agir, então vai ter um dia que Deus vai agir. Deus só está esperando o tempo certo para agir. Né? Parece que Deus ele se calou, parece que Deus ele não mais intervém nos assuntos humanos. Pelo contrário, Deus ele separou um tempo para agir, porque quando Deus age é de uma vez só. Quando Deus se levanta do trono, é de uma vez só. E quando ele se levantar, aí sim a gente vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Mas Deus tem dado tempo, tem dado oportunidade para que as pessoas se consertem, inclusive aquelas pessoas que pertencem a Deus, né? Que as que estão desviadas. Deus tem abreviado, né? Tem adiado o seu agir, né? Deus tem adiado, porque ele sabe que se ele agir vai ser de uma vez só, não vai sobrar nada. Então, o tempo está separado, o tempo para isso está preparado. Eu terei compaixão deles, como o homem tem compaixão de um filho que o serve. Então, para que Deus tenha compaixão de mim, eu preciso ser um filho que o serve. Então vereis novamente, é o que eu falei aqui, verso 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então essa questão, né, do ímpio e do justo, que tem muito no Velho Testamento, ela só vai ser respondida definitivamente, né, no fim dos tempos, no fim dos dias, quando Deus se levantar do seu trono e começar a ira, né, a grande ira de Deus, né, o dia da ira, que a gente já estudou sobre isso, o dia do Senhor. Aí no dia do Senhor, todos vão descobrir a diferença do servo, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Mas nós que servimos a Deus também, nós já sabemos a diferença. Nós não precisamos desse grande dia. Nós já sabemos. Por quê? Porque nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o cuidado de Deus, nós sentimos a paz, mesmo muitas vezes passando por dias difíceis, por tribulações, por aperto, por angústia. A gente sente paz, a gente sente a presença de Deus. Então, para os seus, Deus já está se revelando desde agora. E Deus ele se revela quando as coisas apertam. A gente vê a mão de Deus na nossa vida quando as coisas apertam. Porque se tudo estivesse bem, a gente poderia até ser ingrato, poderia até nem reconhecer a Deus. Mas Deus permite as coisas más para a gente ver a mão de Deus na nossa vida. E a gente vê a diferença. Nós já sabemos a diferença. Né? Quem não sabe a diferença de quem serve a Deus ou não é o ímpio, é o mundo, que nem está nem aí para Deus. Mas nós já sabemos a diferença. Que Deus está conosco, que Deus cuida de nós. Porque eis que vem o dia, olha o dia do Senhor, que a gente já estudou, que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que Deus está abreviando, por isso que Deus está adiando, porque vai ser um dia terrível, né? Vai ser um dia que vai queimar como se fosse palha. De modo que não lhes restará nem raiz e nem ramo, ou seja, vai queimar completamente, não vai sobrar nada. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça. E aí a gente vê aqui um título de Cristo.
né, um dos títulos de Cristo, o sol da justiça, né? Ele é o nosso sol da justiça. Ele vai brilhar, que tem a cura em seus raios. Então, está falando aqui sobre a manifestação de Jesus também, né? Quando esse grande dia, o dia da ira de Deus, se manifestar, o sol da justiça primeiro vai vir e vai resgatar a sua igreja, vai levar o seu povo, vai proteger o seu povo da ira de Deus. E nós estamos debaixo desse sol, o sol da justiça, que é Cristo. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda, ou seja, teremos alegria. Num tempo onde muitos vão chorar, vão gemer, vai ter tanta destruição, né? Deus é justo, né? A justiça, Deus é verdadeiro, todos os seus juízos são retos e justos. Deus, ele tem dado tempo, né? Nós vamos nos alegrar no dia em que o ímpio vai gemer, porque hoje quem geme é o povo de Deus. O povo de Deus está gemendo hoje. Porque não é possível você ser cristão e você estar feliz com o mundo como está hoje. Nós que somos servos de Deus, nós estamos gemendo, enquanto aquele que não serve a Deus está rindo, está se alegrando e zombando da nossa cara. Mas um dia isso vai se reverter, né? Nós vamos nos alegrar e aquele que hoje está zombando vai gemer. E eles serão como poeira debaixo da sola de vossos pés. Então quer dizer, não vai sobrar nada, né? No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o finalzinho, né? Capítulo 4, para algumas versões, lembrai-vos da lei de Moisés, como é Velho Testamento, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi em Horebe, lá no Monte Sinai, Monte Horebe, para todo Israel, estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, a última promessa do Velho Testamento, né? A última profecia do Velho Testamento fala sobre a vinda de Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Outras versões, com maldição. Então, essa é a conclusão, né? O desfecho sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Elias. Depois que o livro de Malaquias foi encerrado, que é o último livro, né, do Velho Testamento, os judeus, a partir mais ou menos do ano 400 antes de Cristo, né, o livro de Malaquias foi escrito por volta de 430 antes de Cristo, os judeus eles começaram a nutrir essa esperança de que um dia o Messias ia aparecer, por causa dos profetas menores, né, inclusive Malaquias. Os judeus, do ano 400 até Cristo, né, até hoje, né, os judeus esperam isso, até hoje, há essa expectativa da vinda do Messias. Quando Jesus ele se manifestou lá na Galileia, né, que é o próximo livro, que é Mateus, Novo Testamento, havia uma expectativa que o Messias ia aparecer. E muitos falsos messias, né, se levantaram nessa época aqui, dizendo que era o Messias, né, e enganaram as pessoas. E houve também nessa época aqui, de Malaquias até João Batista, o grande silêncio de Deus, que durou 400 anos. Nenhum profeta mais se levantou, nenhum profeta mais trouxe a palavra, né? Os judeus aqui, eles tiveram depois que se virar com a Pérsia, se virar com a Grécia, depois com Roma, né? Não houve mais profetas. Depois vieram lá os macabeus, né? que lutaram contra os gregos, que lutaram contra os povos estrangeiros, mas profeta não houve mais. Malaquias foi o último. Então, o profetismo, né? O ministério profético se encerra com Malaquias, com o livro de Malaquias. Depois não há mais revelações. O povo tirava sortes, né? O povo começava a lançar sortes. Lembra quando Matias foi escolhido como um dos apóstolos? Os apóstolos lançaram sortes. Né? Por quê? Porque não havia mais profeta para consultar. Então, no tempo lá dos judeus, depois de Malaquias, uma prática comum que começou a acontecer entre o povo era isso. Toda vez que ia decidir uma questão difícil, uma questão importante, como não havia mais profeta para consultar, eles lançavam sortes. Né? Eles lançavam sortes para ver
qual era a vontade de Deus. Isso começou a ser uma prática comum na época dos Macabeus e na época também de Cristo, né, dos apóstolos. Amém, irmãos? Encerramos então os profetas menores. Espero que Deus tenha que vocês tenham aprendido, que a gente tenha sido abençoado, né, por esse estudo maravilhoso e que a gente possa continuar lendo esses livros, né, continuar estudando, porque tem muito assunto ainda, tem muito mistério, e a palavra de Deus ela se renova. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.